boa tarde. Agora são 3 horas e 15 minutos. Estamos ao vivo pelo canal Hit Notícias. E o Acontece Agora está no ar. E vamos conferir o que acontece agora com os destaques do dia. Vamos direto para a Folha de São Paulo. Lula afirma que Brasil terá luta e viverá combate democrático. Passando agora para a agência Reuters, Senado deve decidir no dia 12 de maio se afasta temporariamente Dilma da presidência. No Estadão, Lula pede que líderes de partidos estrangeiros levem mensagens sobre golpe no Brasil. E no Globo, no dia da eleição da comissão no Senado, Dilma se reúne com ministros. E na edição desta segunda-feira nós vamos acompanhar ao vivo a sessão no Senado Federal, que vai definir hoje os membros da Comissão Especial do Impeachment da presidente Dilma Rousseff. E para nos ajudar a entender mais sobre essa fase do processo, está aqui conosco Clever Vasconcelos, ele que é promotor de Justiça do Estado de São Paulo e também professor na Damásio Educacional. Professor Clever, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Roberta. Estamos aqui à disposição para esclarecer o que for necessário as questões jurídicas que envolvem o impeachment. Ok. Bom, e a comissão do impeachment será instalada amanhã, conforme informou o senador Raimundo Lira, do PB. A comissão terá reuniões diárias e deve ouvir a defesa e a acusação da presidente Dilma Rousseff. O senador Raimundo Lira vai presidir a comissão. E na tarde de hoje, os senadores vão eleger no plenário os 21 integrantes titulares e também os 21 suplentes da comissão. Reunião esta que começou às 2 da tarde. O plenário do Senado escolhe os 21 membros titulares e 21 suplentes da comissão especial, que vai analisar as acusações contra a presidente Dilma. Nos últimos dias, os partidos indicaram nomes para compor o colegiado, de acordo com o tamanho das bancadas. O PMDB, por ter mais senadores, vai ter 5 integrantes. Os blocos do PSDB e do PT terão 4 cada um. A polêmica gira em torno de quem deverá assumir a relatoria. O PMDB indicou o senador Raimundo Lira para a presidência da comissão. Já o PSDB, que integra o segundo maior bloco do Senado, quer indicar o senador Antônio Anastasia para a relatoria. O relator fica responsável pela elaboração do parecer recomendando ou não a cassação do mandato. Se for instaurado o procedimento de impeachment, Dilma terá que se afastar da presidência por 180 dias. Vamos direto para Brasília conferir o que acontece agora no Senado Federal. Vale lembrar que o colegiado terá 10 dias úteis para emitir parecer sobre o pedido de afastamento ou não da presidente Dilma Rousseff, prazo que deve ser contado a partir desta terça-feira. Ou seja, 92% da população não quer ele, mas ele se acha no direito absoluto de ser o presidente da República. Aí, quando dizem que não é golpe, as pessoas acham, que é isso? Como é que está o nome de uma pessoa? Como é que dá o nome de uma pessoa que não teve o voto, que está derrubando uma presidenta que sequer, veja o cúmulo, veja, isso jamais aconteceria se não fosse a presidente Dilma. Se fosse da direita, não aconteceria nunca. O Tribunal de Contas nem julgou. Já começou às 2 horas da tarde, nós vamos falar um pouquinho então sobre esse processo. Lembrando que na semana passada, os blocos partidários com representação no Senado indicaram os nomes de seus representantes para o colegiado. A cota de cada bloco depende do tamanho das bancadas. E o dono da maior bancada do Senado é o PMDB, que terá 5 integrantes nessa comissão. Já os blocos liderados por PSDB e PT terão 4 senadores cada um na comissão. A indicação de Raimundo Lira para a presidência na comissão encontra consenso, tanto entre os partidos da oposição quanto entre os partidos da base governista. E amanhã os 21 membros eleitos e os 21 suplentes vão convocar a primeira sessão para instalar a comissão a partir das 10 horas da manhã. Professor Clever, bom, a reunião de hoje já foi iniciada às 2 horas da tarde, eles ainda vão discutir sobre a questão do relator e também a questão aí do Raimundo Lira como presidente dessa comissão e todos os demais integrantes. O que nós podemos esperar da reunião de hoje? Será que vai ter muito barulho? Na verdade é uma reunião de cunho eminentemente político, por quê? Porque o Senado Federal vai eleger uma comissão. Ele tem prazo de 48 horas para eleger essa comissão. E o prazo começou a correr nesta segunda-feira. Então amanhã, até a meia-noite,
o Senado Federal tem que apresentar de forma completa todos os membros da comissão que terão, como você disse muito bem, uma formação pluripartidária, levando em conta as maiores bancadas do Senado Federal, que na verdade é o PMDB, o PSDB e o Partido dos Trabalhadores. Então, essa comissão vai ser constituída, vai ser formada e vai ter a obrigação de emitir um parecer, diga-se de passagem, Roberta, opinativo sobre a questão do impeachment. Não é um parecer decisório. Ele vai justamente mostrar para os senadores, ao final, se deve ou não ser instaurado o processo no Senado Federal em relação ao impeachment. Que daí vai para a abertura no plenário. Isso. Essa primeira fase é uma fase para saber se aceita ou não o processo de impeachment. Na verdade, é a mesma coisa que a Câmara já fez. Sim. Mas agora no âmbito inicial do Senado, que depois é que lá no final vai se discutir se é caso ou não do impeachment. Mas a grande questão nesse momento é que se o Senado decidir pela instauração do processo, a gente vai ter aí o quê? A gente vai ter o afastamento do presidente da República pelo prazo de 180 dias. Bom, então só para a gente entender, hoje essa reunião vai definir essa comissão, né? Esses 21 membros e 21 suplentes que vão fazer parte da comissão, junto com o relator, com o presidente Raimundo Lira, também nesse processo. Depois disso, eles começam a contar 10 dias úteis, onde vai haver uma votação, possivelmente no dia 9 de maio. Essa votação é só na comissão, a título opinativo, como o senhor informou. Isso. A votação, diga-se de passagem, não vai ser nem no plenário do Senado, nem no Salão Azul que a televisão mostrou agora. Ela é feita no âmbito interno da comissão, e a comissão, com esses 21 senadores, todos nós sabemos que o Senado é composto por 81 senadores, então é uma comissão interna, e ela tem o trabalho, a atividade, a responsabilidade de emitir unicamente um parecer, porque nem todos lá no plenário do Senado têm formação jurídica. E nós temos aí uma briga por quem vai participar da comissão, que são aqueles senadores que têm um mínimo de formação jurídica. Diga-se de passagem, a controvérsia entre o senador Anastasia, de Minas Gerais. Para ser o relator. Que é formado em Direito e especialista em Direito Constitucional. Por isso que o PSDB quer indicar o Anastasia pela especialidade dele. Mas como ele é da oposição, os governistas ficam entrando em atrito. O que, no caso, acabaria por favorecer a presidente Dilma Rousseff, se de fato a Anastasia for indicado. Porque ele também está ali aliado com Aécio Neves, PSDB... Mas a grande questão, para a gente esclarecer os telespectadores, é o seguinte, os senadores são independentes. Ainda que a comissão emita um parecer contra ou a favor, os senadores, na hora do plenário, terão toda a independência e a liberdade para decidirem se deflagram, se iniciam o processo de impeachment ou não. Bom, então por isso que é tão importante a escolha do relator. Não tenha dúvida. Bom, fora a escolha do relator, que a previsão é do senador Raimundo Lira, que o relatório que orientará pela instauração ou arquivamento, então, do processo de impeachment, que vai ser votado no dia 9 de maio. Bom, a minha próxima pergunta é, essa fase do processo de impeachment da presidente Dilma pode, de fato, definir o futuro já no dia 9 ou só no dia 12 mesmo? Olha, o futuro da presidente Dilma vai ser decidido no plenário, vai ser decidido no dia 11. Com o relatório, é óbvio que se o relatório for pela opinião de recebimento da ação de impeachment, obviamente isso vai ter uma carga muito pesada no plenário do Senado, propiciando, quer dizer, facilitando os senadores a votarem favoravelmente a instauração do processo. Agora, diga-se de passagem, o dia D, o dia definitivo, o dia mais importante, não é o da votação da comissão, mas o da votação no plenário do Senado Federal, por maioria simples, diga-se de passagem, para saber se o processo de impeachment será recebido ou não será recebido. O mérito, a decisão final, fica mais para frente. Mais para frente, que depois ainda a gente vai ter a discussão no próprio Supremo Tribunal Federal, que é presidida daí pelo ministro Ricardo Lewandowski, presidente também da Corte. E aí, nesse processo, supondo que passe pelo Senado e vá
para a corte, ali a coisa vai funcionar mais rápido? E por que nós temos que mandar essa decisão para o Supremo? Na verdade é o seguinte, como funciona esse processo da ação de impeachment no Senado se for deferida a deflagração do processo, o início do processo? Ou seja, lá no dia 11, se o Senado decidir está instaurado o processo, nós teremos um afastamento imediato da presidente. Imediato. E o vice-presidente assume a presidência da República pelo prazo máximo de 180 dias. 6 meses, mais ou menos. Tá. O que significa dizer, o processo de impeachment tem que ser finalizado nesse tempo, em 180 dias. Não sendo, diga-se de passagem, que o do Fernando Collor demorou 30 dias. 30. Se esse processo não for decidido em 6 meses, 180 dias, a presidente Dilma volta à presidência da República. E o processo pode prosseguir, mas a ideia... Mas ela volta como presidente daí. Volta como presidente, mas o processo ainda pode prosseguir. Agora, eu não vejo o porquê de um processo desse tipo de importância durar mais do que 6 meses. A Constituição, ela sugere, ela não manda, ela sugere que esse processo tenha a finalização em 180 dias. Entendi. Vamos dar uma olhadinha agora um pouquinho mais ao vivo lá no Senado para ver como é que estão as conversas para fazer uma operação de crédito camuflada. E tenho certeza que não é isso. O senador Osmar conhece largamente o assunto. Sei que também poderá nos dar o privilégio na casa, talvez até no andamento dos trabalhos e da comissão, para vir aqui fazer uma exposição sobre esse tema. Mas eu quero, senadora Fátima, senadores e senadoras, quem nos ouve pela TV Senado, pela Rádio Senado, reiniciar o meu diálogo com essa casa sobre o processo de impeachment e também com o público. E qual é esse diálogo? De colocar para o convencimento dos senhores senadores e senhoras senadoras que não há base legal para o impeachment. E aí eu queria chamar a atenção para um ponto, fazer aqui um destaque, que é sobre a admissibilidade. Eu vi vários senadores aqui falar que a parte da admissibilidade não é a parte mais importante do processo, porque é onde nós não fazemos o julgamento, mas sim a parte posterior, que é a parte do julgamento. Eu quero contestar isso. Acho que, inclusive, é um erro nós termos um curto espaço de tempo para admissibilidade, porque a votação da admissibilidade causa a situação mais violenta em relação à presidência da República, que é o afastamento imediato da presidência. Bom, então nós estamos acompanhando aí ao vivo pelo Senado, a senadora Gleice Hoffmann está questionando a questão da admissibilidade. Um questionamento já feito muito também pelos próprios deputados na Câmara dos Deputados. E agora a discussão volta no Senado. O que a gente pode avaliar disso tudo ou mesmo esperar? Olha, é bom que fique uma marca aqui. Qual é a marca? No processo anterior de impeachment, que é o nosso modelo, a gente já viveu isso, a gente vai tirar as experiências. Naquela época, não existia essa votação, ou seja, não havia no Senado uma votação sobre juízo de admissibilidade da ação de impedimento. Quem criou isso foi o Supremo Tribunal Federal, nesses últimos meses, analisando o rito do procedimento. O ministro Luiz Roberto Barroso deu um voto que foi seguido pelos demais, no sentido que o Senado deveria fazer um segundo juízo de admissibilidade. Ou seja, o que está se passando hoje, Roberta, é uma novidade que outrora, lá no passado, nós não tínhamos. Ou seja, é um segundo juízo de admissibilidade. Na minha concepção, não havia necessidade, mas como o Supremo decidiu, está decidido. Agora, é uma decisão que a Câmara já deu. E o Senado... Até porque não passaria para o Senado se a Câmara não tivesse aprovado. Sim, eu acredito que se a Câmara, com mais representatividade, já acolheu positivamente, não haveria um porquê do Senado não fazê-lo. Tá. Agora, só voltando um pouquinho naquela questão dos 180 dias, se a presidente Dilma for afastada e o Michel Temer, então, ficar no cargo como presidente. Como que a gente pode avaliar a questão da aprovação dele por parte da população? É uma questão mais política, não é tão jurídica assim. Mas eu vejo da seguinte forma. Quando um time de futebol é eliminado do seu campeonato, o Brasil não foi eliminado da Copa do Mundo,
as eleições não são eliminadas? É uma questão das regras do jogo. Se uma pessoa é eliminada no ponto entre aspas, né, do cargo da presidência da República, são as regras constitucionais. E nós temos que aceitar. Da mesma forma que o Fernando Collor de Mello, naquela época, sofreu as consequências dessa ação, até renunciando no final, não há porquê nós, dentro de um Estado democrático de direito, não aceitarmos esse tipo de situação. Tenha ou não a pessoa votado no presidente. Porque, na verdade, Roberto, é bom que você diga uma coisa. A chapa não foi só Dilma Rousseff. Foi Dilma e Temer. O Temer foi eleito dentro de uma chapa. Então, ele possui legitimidade para ficar na presidência da República. É como se num time de futebol saísse um jogador, entrasse o reserva. O reserva faz parte do mesmo time. Então, essa legitimidade, essa questão política, essa aceitação, deve ser encarada de uma forma normal, porque do ponto de vista jurídico está previsto na Constituição e na lei do impeachment. E lembrando aquilo que o senhor falou há pouco, né? São 180 dias, não necessariamente que nesse tempo o Michel Temer fique, porque as coisas podem ser resolvidas antes. Como o senhor bem lembrou, na época do Collor foram só 30 dias. Sim, esses 180 dias, eles duram enquanto o processo de impeachment não for finalizado. No Supremo. No Senado. No Senado. No Senado. O processo do impeachment sendo finalizado e que se culminar lá no final com o afastamento da presidente, o vice-presidente Michel Temer, ele continuará no exercício do mandato que nós chamamos de mandato tampão, como se fosse uma tampa. Ou seja, a gente vai cobrir aquilo que falta do mandato em vigor. Não é que o Temer tenha mais 4 anos, ele vai ter mais 2 anos e um pouquinho. Então, essa questão da legitimidade, ela é prevista na Constituição, né? Então, não há por que questionar a legitimidade do Michel Temer na presidência da República. Bom, e o senador Raimundo Lira, do PMDB, indicado pelo partido para ocupar a presidência da Comissão Especial do Impeachment no Senado, afirmou que vai analisar a possibilidade de abrir espaço para a manifestação da defesa da presidente Dilma Rousseff antes da última fase do julgamento. A eleição do presidente e do relator do colegiado que vão analisar o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ela vai ser instalada oficialmente na próxima segunda-feira no plenário do Senado Federal e na terça-feira ela começa já o seu funcionamento. Raimundo Lira disse também que pretende usar os 10 dias úteis da comissão e não menos que isso para que o processo do impeachment na casa não seja encurtado. Vamos trabalhar de uma forma objetiva, clara, nos próximos 10 dias. Serão 10 dias úteis, conforme estabelece o regimento do Senado Federal. E temos certeza que vamos trabalhar de uma forma muito tranquila e muito objetiva, porque eu já tenho dito e reconfirmado que a minha posição será de total isenção em relação ao conceito de ser contra ou a favor do impeachment, e terei também uma postura suprapartidária para que possa comandar essa comissão com absoluta imparcialidade. Lira se reuniu com assessores técnicos da área jurídica para esclarecer questões legais a respeito do processo. Não há previsão legal de que a defesa possa participar desse processo durante os 10 dias, mas já defini aqui com a nossa equipe que nós vamos dar o direito de acusação daqueles que apresentaram o impeachment e vamos dar também o amplo direito de defesa do advogado da Presidente da República, que possivelmente será o advogado-geral da União. Bom, vamos falar então da defesa da presidente Dilma Rousseff. O governo pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal para pedir a nulidade do processo, logo que a Comissão Especial do Impeachment aprovar o eventual afastamento da presidente no Senado, antes mesmo da votação decisiva do plenário. Eu sei que a gente até tocou um pouquinho nessa questão, Clever, mas é possível reverter? Olha, existe o famoso direito de ação, o que nós chamamos de princípio da inafastabilidade da jurisdição. Vamos explicar melhor. Nenhuma lesão ou ameaça de direito não pode ser deixada da apreciação do Poder Judiciário. Ou seja, o Judiciário pode apreciar qualquer tipo de defeito formal do processo do impeachment. Porque do ponto de vista material, do mérito da questão, o Supremo
não tem essa legitimidade. Porque a decisão, ela é jurídico, tracinho, político. Jurídico e político. Lá no Senado. Então, o Senado, ele foi escolhido pelo Constituinte lá de 1988 para ser o tribunal único do julgamento do impeachment. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal pode dizer o seguinte, olha, não foi dado o direito de defesa para presidente, aquela testemunha devia ser ouvida, não foi. Isso sim, mas dizer não é caso de impeachment, é caso de impeachment, isso ele não pode. Não pode. Não pode porque é uma decisão soberana do Senado Federal. Tanto é soberano que a Constituição determinou que o presidente do Supremo conduza o trabalho, os trabalhos do Senado. Só a título de condução mesmo. Isso, porque se fosse uma decisão que pudesse ser submetida ao Supremo, não teria o Constituinte, lá em 1988, escolhido o presidente do Supremo para presidir os trabalhos. É justamente pela escolha do presidente do Supremo para presidir a sessão do Senado é que existe essa ambivalência, valência, força, duas forças do Senado, um tribunal político e um tribunal jurídico. A decisão, Roberta, será irrecorrível. Tá. Bom, e a acusação, ou seja, os autores do pedido de impeachment, eles também devem falar ainda nessa semana no Senado. Eles devem falar no Senado, isso é critério da comissão do impeachment no Senado, e nada impede que eles falem também na época do julgamento do mérito, se tiver oportunidade disso. Na corte, você Na diz. corte, lá no Senado. Porque, na verdade, eles são os autores da ação. E uma curiosidade aqui, para esclarecimento do seu telespectador, é que a ação de impeachment é uma ação de natureza popular. O que significa dizer, qualquer cidadão pode deflagrar essa ação no Congresso Nacional. Nós temos no Congresso Nacional mais de 30 pedidos de impeachment. Todo presidente da República que se preze tem o seu pedidinho de impeachment lá. O Lula teve, o Fernando Henrique teve, todo mundo teve. Agora, quando a coisa é séria, a coisa vai para frente. Quando não é sério, não vai para frente, né? Entendi. Bom, e o governo e o PT também planejam criar uma espécie de tribunal internacional paralelo, olha só. E para que eles possam acompanhar esse processo com a participação de juristas do mundo inteiro. Lindenberg Farias disse que o tribunal pode reunir até 8.000 estudiosos do direito. Agora, isso pode acontecer e se pode altera alguma coisa? Isso é totalmente inconstitucional. Na verdade, o tribunal que o Brasil reconhece do ponto de vista constitucional é o Tribunal Penal Internacional, cujas decisões podem ser pronunciadas em determinados casos. Na verdade, se nós adotarmos um tribunal, como você disse, paralelo, né, não há sentido, porque 80 juristas, você imagina quando esse processo chegasse ao fim. Então, na verdade, isso é um subterfúgio, é um elemento em que as pessoas que não querem o impeachment, para inviabilizar o andamento desta ação, né? Não há sentido, o Brasil possui instituições fortes, né? Possui um poder judiciário independente, um Ministério Público independente, ativo, uma advocacia brilhante. Então, nós, do ponto de vista institucional, o Brasil está dando um grande exemplo, Polícia Federal. Então, não há que se dizer que tem que ter uma apuração paralela ou um tribunal paralelo, né? É como se nós montássemos mais um campeonato brasileiro de futebol. Meu time não ganhou, vou montar um para o meu time ganhar. Tem sentido isso. Então, o próprio senador Lindenberg Farias, que foi o líder do processo de impeachment do Fernando Collor, então presidente da União Nacional dos Estudantes, ele sabe disso. Ele é inteligente, uma pessoa culta, senador da República pelo Rio de Janeiro. Quer dizer, obviamente, isso é uma manobra, do ponto de vista político, para inviabilizar a votação no Senado Federal. A gente respeita o posicionamento do senador, uma pessoa brilhante, mas ele está cumprindo o papel dele de defensor do governo, né? Bom,
Vamos mais uma vez, então, ao vivo pela TV Senado, para ver como é que estão os ânimos dos senadores por lá. Vamos ver quem é que está falando. Vossa Excelência não entendeu nada do que eu falei aqui, me perdoe. Mas o que eu estou falando aqui é que a peça de pedido de impeachment que veio da Câmara traz essas duas questões. Traz exatamente essa situação do atraso no pagamento ao Banco do Brasil e da edição dos 6 decretos. Não fala de BNDES, não fala de Caixa Econômica, não fala de pedalada. Ou essa casa vai ter responsabilidade de discutir o impeachment em cima do que ele trouxe. Fala sim, senadora. Não Fala faz. Sim. Mas então o senhor tem que ler a peça e tem que ler a defesa, me desculpa. Mas como eu li, senadora? É importante o senhor ler a peça lá tem que os veio da Câmara. 19,6 bilhões das pedaladas. Não, eles não foram aceitos pelo presidente da Câmara. Eles não constam do processo de impeachment, eles constam da discussão política feita pelo relator. Eles não constam como crime. Os 2 itens que constam é esse. Se vossas excelências quiserem ter o mesmo rumo da Câmara e fazer aquela discussão bonita e sem base constitucional e jurídica, é uma opção que vossas excelências têm. Agora, cabe a nós dizer aqui que os crimes às quais a presidenta está sendo acusada e que veio para essa casa são esses 2 pontos. E mais do que uma defesa da presidenta aqui, eu faço uma defesa da democracia e da Constituição. Porque a partir de agora, se nós estivermos no caminho da Câmara, nós vamos banalizar o instituto de impeachment. Então é melhor ter coragem e propor um novo plebiscito para esse país, para trocar o sistema de governo, porque aí nós vamos estar fazendo um voto de desconfiança da presidenta e não fazendo um julgamento sobre um crime que ela tenha cometido. Até porque, eu vou falar de novo, eu desafio, do ponto de vista constitucional, político-constitucional, a qualquer senador provar que tem, além desses 2 crimes que inclusive foram definidos como circunscritos. Bom, nós estamos acompanhando então ao vivo pela TV Senado a discussão, a senadora Gleice Hoffmann, que continua, né, fazendo discurso, ela é do PT, claro, vai defender o governo federal e ela estava questionando ainda essa questão dos crimes de responsabilidade, as pedaladas fiscais da presidente Dilma Rousseff, uma discussão que já não é novidade, né? Porque já aconteceu isso na Câmara dos Deputados. Olha, Roberta, é bom que se fixe uma coisa. Todo mundo fala em crime de responsabilidade. O modo certo de chamar isso é infração político-administrativa. Infração político-administrativa. Quer dizer, crime é aquela situação em que você mata alguém, furta alguém, rouba alguém, previsto no Código Penal ou numa lei penal. Aqui não se trata de uma lei penal, então não é crime. Apesar da Constituição, lá no artigo 85, chamar de 86, chamar crime de responsabilidade. Mas o nome correto que nós falamos é infração político-administrativa. Essa infração político-administrativa já era prevista na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? Nós tivemos um presidente norte-americano, John Adams, que já sofreu ação de impeachment. Lembre-se que o presidente Richard Nixon, ele renunciou antes, como foi o Collor. Então, essa história do impeachment, ela vem de 1700, 1600, faz muito tempo. Faz tempo. Então, é um conceito, uma criação legislativa histórica, né? Adotada pelos países parlamentaristas e presidencialistas como o nosso. Agora, o fundamento dessa infração político-administrativa é um fundamento preciso, cuja narrativa foi delineada, foi mostrada pelos autores da ação. Tanto o é que, se não fosse, não tinha passado. Haveria dificuldade de se fazer defesa. Porque para me defender, eu preciso saber do que eu estou sendo acusado. E a defesa muito bem realizada pelo José Eduardo Martins Cardoso, advogado-geral da União, ele foi técnico, preciso. Ele é um perfeito técnico do ponto de vista do direito. Eu conheço pessoalmente uma pessoa brilhante. Agora, ele soube se defender dos fatos que constavam na denúncia. Então, houve factualmente, houve objetivamente um elemento de acusação, que são as pedaladas, como você disse muito bem. Então, fato jurídico e fato político existe. Nesse contexto, então, é bom que se dizer que não há falhas do ponto de vista estrutural do mecanismo acusador. Agora, isso lá no final é o Senado que vai decidir soberanamente e a gente vai acatar a ordem, se sim ou se não. Bom, é isso. Eu agradeço ao professor Clever, que se dispôs
dispôs em participar ao vivo conosco desta edição e explicar um pouquinho mais dessa fase política que vivemos aqui no Brasil. Muito obrigada pela sua participação, professor. Eu agradeço a você, Roberta, a todos da HIT TV, e é uma satisfação, me coloco à disposição para que for necessário ajudar a você elucidar o seu telespectador. Bom, e nós vamos continuar acompanhando tudo isso. Uma boa tarde para você e confira essa e outras edições na nossa rede social facebook.com/programa Acontece Agora.